Então, deixe-me contar uma pequena história pra vocês, ok? Esta é uma história verdadeira. Isso realmente aconteceu. Então, alguns anos atrás, fui pra Bélgica pela primeira vez na cidade de Bruxelas. Decidi fazer um encontro com meus inscritos na Bélgica, já que tenho muitos por lá, sabe? Decidi encontrar todos na Grand Place. A Grand Place, o Grote Markt, em Flamengo. Então eu encontrei vocês. Cerca de 20 inscritos belgas compareceram e foi ótimo conhecê-los. Conversei com muitos deles. Houve um momento, e se você foi uma dessas pessoas você se lembrará, que eu fiz isso. Ficamos em um grande círculo e eu disse aos meus inscritos belgas: Ei pessoal, estou feliz que vocês vieram. Fico feliz que estejam aqui. É um prazer conhecê-los. Tenho apenas uma pergunta por curiosidade. Quantos de vocês são da comunidade que fala Flamengo? Cerca de metade do grupo levantou as mãos. Perguntei quantos deles eram valões ou da comunidade francófona. E claro, o resto do grupo levantou as mãos. Naquele momento foi como se o mundo congelasse. Todos ficaram tensos, arregalando os olhos. Eles olhavam intensamente para os equivalentes linguísticos de seus compatriotas, hesitantes, aguardando o próximo movimento. Foi nesse momento que percebi que acendi o pavio para uma bomba atômica de constrangimento e eu precisava desarmar essa situação de alguma forma. E então, depois de, eu não sei, uns 3 segundos eternamente excruciantes, eu simplesmente me animei e disse: bem, vocês todos são belgas. Em um instante, como um interruptor de luz, todos ficaram relaxados, começaram a sorrir e disseram: sim, nós somos belgas. Então viramos amigos, fomos ao Bar Delirium e peguei uma cerveja de 13% de álcool. Nem gosto de cerveja, mas na Bélgica meio que tem que beber. Minha regra para o álcool é: se eu realmente precisar beber, tem que ser algo forte e rápido. Pode parecer errado, mas é assim que eu gosto. O ideal é se afastar do álcool. O ponto é que depois que eu fiz aquele estranho experimento de fiasco Flamengo francês, isso foi apenas o primeiro pequeno gosto que tive ao perceber o quão assustadoramente única é a Bélgica. Vamos ter uma conversa de geografia? Ei, pessoal do jogging, nossa, caramba, Toddley Wonkles, o que temos aqui é uma camiseta do Geography Now com o sangue daqueles que lutam pela liberdade. Meus novos inscritos devem estar se perguntando sobre a camiseta ensanguentada. É uma piada antiga que alguns podem não entender. Para isso, eu apenas digo: não questione. Aceite. O destino se revelará com o tempo. GeographyNow.com tem coisas legais. Faça isso. Não é vender-se se for sua marca. É a minha marca. Não estou me vendendo. Enfim, quando a maioria das pessoas diz que vai para a Europa 9 em 10 vezes, provavelmente vão apenas para a Itália, Espanha ou França. Talvez os mais ponderados. As pessoas irão para o Reino Unido ou Escandinávia, enquanto os viajantes competitivos tentam se gabar de novas joias escondidas. Que eles juram que descobriram, provavelmente dirão algo como: descobri uma praia isolada na costa da Albânia que ninguém ouviu falar, exceto pelos locais, mas quase ninguém, praticamente ninguém. Nunca grita pro grupo: oh meu Deus pessoal, estamos indo pra Bélgica para meus compatriotas americanos. O equivalente seria algo como: oh meu Deus pessoal, estamos indo pra Dakota do Norte. Sem desmerecer a Dakota do Norte, a propósito, vocês têm muitas coisas interessantes também, como aquela estrada encantada. Vocês têm uma das maiores concentrações de búfalos. Vocês têm a tribo Sioux com suas tradições e performances. A Dakota do Norte é realmente meio legal. Mas o ponto é que a Bélgica é conhecida por ser assim, não é exatamente conhecida por ser um país de resorts de praia. Eles possuem aproximadamente 65 quilômetros de praia no gélido Mar do Norte, com cerca de 3 semanas de sol agradável por ano. E segue assim pelo resto do ano. Aliás, faria sentido essa área pertencer à Bélgica. Na verdade, é um exclave da província holandesa de Zeeland. E veja, isso é apenas uma parte do que eu vejo como o verdadeiro charme da Bélgica. Quando penso na Bélgica, meio que penso que é como um quebra-cabeça que nunca é resolvido. Conforme você se aproxima, mais peças são adicionadas, tornando impossível terminar o quebra-cabeça. Você monta o quebra-cabeça enquanto se equilibra em um monociclo na corda bamba, tentando resolver um cubo mágico com a outra mão. Dissecar o conceito da identidade belga já é complicado o suficiente. Não tenho tempo para explicar o porquê. Apenas assista ao episódio da Bélgica. Não, eu tenho que explicar. A Bélgica é como um país de fusão. A Bélgica é composta pelo norte, que fala Flamengo, e pelo sul, que fala francês. É essa a situação. Eu não vou desperdiçar seu tempo dando uma palestra de 847 horas sobre a história belga, porque, ninguém, nem mesmo os belgas querem fazer isso.
Ok, então eu vou te dar a versão muito rápida e resumida das notas de Cliff. Ok, basicamente os romanos chegaram, os falantes de latim, bada bing, bada boom. É assim que o francês evoluiu. Os povos germânicos chegaram por volta do 9º ao 10º séculos. É assim que o povo flamengo evoluiu. Ao longo dos séculos foram dominados por vários reinos e impérios. Em 1830 encontraram um alemão para ser seu rei e se tornaram a Bélgica durante a ascensão monárquica. 1830 é considerado tarde, pois apenas 2 países adotaram a monarquia após a Bélgica. Como os Emirados Árabes Unidos e o Butão, alguns argumentarão que os Emirados Árabes Unidos eram apenas uma comunidade separada de sheikados com um sistema monárquico hereditário. Eles estabeleceram no lugar, seja qual for o ponto, a maioria dos países não adota monarquias após o século XIX e XX. De qualquer forma, estamos nos desviando do assunto, mas a coisa louca é que Bruxelas sempre foi dividida, e isso é realmente retratado quando você visita a cidade. É como se a cidade tivesse uma fusão deliberada. Andando pelos becos, você notará prédios estreitos com fachadas de telhado em degrau e sino, icônicos da arquitetura holandesa clássica. Em Amsterdã, a transição de um bairro típico para outro com características parisienses, com prédios haussmannianos de pedra creme, é surpreendente. É como se a cidade estivesse em conflito consigo mesma, buscando definir sua identidade dominante. É estranho, mas depois que você supera o choque cultural, você percebe que esta cidade é aconchegante, sendo atingido pelos cheiros doce e salgado das lojas de waffles de chocolate ao lado dos restaurantes Mules Frites, que vendem baldes de mexilhões com batatas fritas e maionese especial. Na minha opinião, a Bélgica faz o melhor chocolate da Europa. Já provei o chocolate suíço e não me impressionou tanto. Bélgica, oh meu Deus, a Bélgica vence. Lute comigo nisso, eu não me importo, os belgas vencem os suíços. Belgas vão lutar com você nisso e vão ganhar porque tem um chocolate melhor. Desculpe, Suíça, você perde, tente ser neutro nessa luta. Irritei cerca de 9 milhões de pessoas, não pela primeira vez. E além disso, você tem aquelas pequenas livrarias aconchegantes que vendem livros antigos, e eles têm tantas lojas de quadrinhos também porque são famosos por seus quadrinhos como Smurfs, Asterix e Tintin. Eles têm uma estação de metrô dedicada ao Tintin, personagem cujos quadrinhos li todos, inclusive o extremamente racista, que precisou ser revisado com um aviso para o público atual. O quadrinho foi feito nos anos 40 então, sendo realista, não sou belga e não posso falar por eles. Se você é belga, por favor, corrija-me caso ache que estou errado no que vou dizer. Eu sou apenas alguém observando de fora, mas se você conhecer pessoas belgas e se observar a sociedade belga, você notará que há um tópico que não é realmente discutido confortavelmente. É uma parte bem estabelecida e conhecida de sua estrutura social. Se você analisar a cultura, mídia e figuras históricas da Bélgica, e tudo o que engloba a influência que a Bélgica já conseguiu para si ao longo dos anos, sempre parece haver uma ênfase dominante no lado francês das coisas, apesar do fato de que os flamengos são, na verdade, a maioria do país, com cerca de 60%. Mesmo durante o período colonial, quando tinham colônias no República Democrática do Congo, Ruanda e Burundi, os belgas impuseram o francês, não o flamengo, nas colônias. Em qualquer quadrinho, literatura ou qualquer outra coisa belga, os franceses sempre têm prioridade na exibição e distribuição em detrimento dos flamengos ou até mesmo dos holandeses. Por que isso? Isso ocorre porque, historicamente, o francês era visto como a língua aristocrática usada pela alta sociedade, enquanto o flamengo era mais como a língua da sociedade agrária, entre aspas, de classe inferior. Devido a essa peculiaridade demográfica linguística, a Bélgica sempre teve uma gestão complicada, o que levou o país a ter 6 reformas de Estado desde os anos 70, o que eventualmente os levaria a ser o país com possivelmente a forma mais estranha de governo na Terra. Eu argumentaria até mais do que a Bósnia e Herzegovina, porque pelo menos essas pessoas são todas como primos que têm drama familiar. Os belgas são como 2 famílias totalmente distintas, na verdade 3. Abordaremos esse tópico. É tão complexo que preciso criar um gráfico visual para facilitar o entendimento. Afinal, imagens divertidas e coloridas auxiliam no aprendizado. Atualmente, o país está dividido em 3 regiões: Flandres, de língua holandesa, Valônia, o lado de fala francesa, e Bruxelas, a capital, oficialmente uma região bilíngue, deve oferecer todos os serviços em ambas as línguas, mesmo tendo uma população de maioria francesa de cerca de 80% e estando completamente enclausurada em Flandres, o que complica as coisas. Nesse sentido, a Bélgica também possui governos estabelecidos para as 3 comunidades linguísticas.
A Bélgica é dividida em 3 comunidades, a flamenga, a francesa e uma terceira alemã para as pequenas áreas de fala alemã encontradas no leste da Valônia, às vezes chamadas de Eipen-Malmedy. As áreas alemãs são consideradas parte da Valônia, não tendo sua própria região. Apesar de representarem apenas cerca de 1% da população, eles têm seu próprio status de comunidade. Mas ainda há mais. Alguns municípios localizados em regiões que falam outro idioma são permitidos a oferecer serviços e instalações linguísticas para acomodação. Eles estão principalmente ao longo das fronteiras. Atualmente, existem quase 30 deles, 4 municípios de língua flamenga e 2 de língua alemã na Valônia, enquanto há 12 municípios de língua francesa na Flandres e 9 nas áreas da comunidade alemã. Agora daqui está o grande final. Cada região e comunidade tem seu próprio parlamento com status igual ao governo federal, exceto a comunidade flamenga, que se fundiu com a região flamenga e opera como uma só. Isso resulta em 5 parlamentos além do governo federal, totalizando 6 entidades com status cooficial e igual, cada uma com funções distintas e não sobrepostas. O que quero dizer com eles não poderem se sobrepor é que, apesar de todos os parlamentos serem co-iguais, cada um tem suas próprias funções distintas. Pense assim. Imagine uma loja de varejo, certo? Você tem 3 funcionários. Todos recebem o mesmo salário, mas uma pessoa trabalha no caixa, outra dobra as roupas, a outra repõe as prateleiras. Todos têm suas próprias tarefas individuais, mas todos são iguais em seus salários e empregos. Talvez a pessoa que dobra as roupas seja preguiçosa e não esteja fazendo o seu trabalho muito bem e precise ser demitida. Isso é basicamente o governo da Bélgica. O governo federal é responsável por áreas como defesa, política externa, justiça, segurança social, finanças e ferrovias. As regiões são responsáveis por legislar sobre suas economias, transporte, meio ambiente, habitação e infraestrutura. Enquanto as comunidades são responsáveis por fazer leis para a educação, cultura, mídia, saúde e políticas de idioma. Isso significa que o governo federal não pode legislar sobre educação, enquanto os governos regionais não podem criar leis sobre política externa. Governos da comunidade não podem legislar sobre transporte. Eles são coiguais, mas distintos em suas funções. Falando de governos, vamos abordar o governo federal. Isso vai explodir sua mente, porque imagine toda a loucura que discutimos. Os Flandres, Valão, as comunidades, o francês, Bruxelas. Pegue tudo isso. E então coloque todos eles em uma sala e diga-lhes para tentar concordar com as coisas. Esse é o governo federal. A Bélgica é uma monarquia constitucional parlamentar federal. Sim, como mencionamos, eles têm um monarca, o rei, cujo papel é principalmente cerimonial, mas ele tem alguns poderes certos, como ele nomeia os primeiros ministros e assina certas leis, mas então fica realmente torcido e estranho, porque para formar um governo eles têm que fazer muita coisa para isso. Eu preciso de uma pessoa belga. Então, pessoal, digam oi pro meu belga número 1, que eu conheci aleatoriamente no Turcomenistão. Jules, oi Barbs, legal você ligar como você está. Estou bem, apenas pré-gravando essas filmagens fingindo que estamos tendo uma conversa em tempo real, mas estou juntando os clipes para parecer um diálogo real. Entendo. Estou apenas lendo a parte que você me enviou. Isso é ótimo. Então, Jules, explique pra mim como se eu fosse uma criança de 7 anos com danos cerebrais que quer entender como o governo belga funciona. Bem, antes de mais nada, isso vai ser bastante impossível para você, quero dizer. A criança com danos cerebrais vai ficar bem. O Parlamento Federal belga é bicameral. É obrigatório para os belgas saírem e votarem. E quando todos os votos são contabilizados em uma peça, cada partido sabe quantos assentos obteve. Nós somos uma nota à parte, um partido é, na maioria das vezes, representado apenas de um lado da barreira linguística. Portanto, morar na Valônia ou na Flandres pode alterar totalmente a cédula de votação e as opções de partidos e candidatos disponíveis para a escolha. O rei tem algum papel em tudo isso? Eu estava prestes a explicar. Por favor, não me interrompa. O que foi? O rei agora nomeia um formador, normalmente o líder do partido com mais assentos na Câmara, mas pode variar. Essa pessoa sai para encontros com outros líderes partidários para tentar ver quem gostaria de formar uma coalizão. Ele sai para encontros. O que você quer dizer com sair para encontros? Porque na Bélgica, para formar um governo que funcione, você precisará de pelo menos 76 assentos na Câmara dos Representantes. Caso contrário, uma maioria de 50, mais um dos votos que você precisará para aprovar um ato federal ordinário na Câmara, os partidos precisam comprometer-se e discutir sobre tudo. E até que terminem de discutir, não temos governo. E isso não é tão incomum. A Bélgica ficou sem governo, muitas vezes nas últimas décadas. Ah, sim. Vocês não tinham um recorde mundial por ficar mais de 500 dias sem um governo? O que era isso?
Nossa geração de ouro do futebol pode não ter vencido a Copa, mas ainda somos campeões mundiais na formação de governo mais longa. Levamos 541 dias em 2011 para finalmente formar um governo. Durante esses períodos, a vida continua na Bélgica, as pessoas não se importam e muitas vezes um governo interino assume os assuntos essenciais. A propósito, Se você for eleito para o parlamento na Bélgica, espero que seja fluente em holandês e francês, porque caso contrário você não vai entender, porque aqui é uma mistura. nominal menor estimamos do que o governo anterior, apesar da inflação. O governo apoiará seu trabalho com uma redução da carga. Oi, Joel. Algum alemão aleatório da comunidade alemã já apareceu e começou a falar em alemão no parlamento? Claro que pode, mas é... Alguém vai ouvir uma minoria? Entendo. É fofo, mas agora sente-se. Flandres e Valônia estão conversando. Vocês têm sorte que nos desdobramos por vocês 1%. Irritei 80 mil alemães. Obrigado por me receber, Barbs. E se eu puder ter a atenção dos geógrafos por mais alguns segundos? Ah, tudo bem. Se você é fluente em holandês e tem entre 18 e 35 anos, então posso apresentar-lhe a Mundero Travel. Mundero é uma empresa de viagens que permite que você viaje pelo mundo. Atualmente sou um guia turístico lá e estou adorando. Se estiver interessado em um dos nossos passeios, adoraríamos ter você em 2025 ou além. Obrigado novamente, Paul. Até mais, amigo. Júlia, você é uma guia turística agora. Quando te conheci, você não estava trabalhando pra você, conseguiu um novo emprego. Yay, legal. Parabéns, Júlia. É a Mondaro Travel, ele é um guia turístico lá. Também foi meio estranho como você pediu por falantes fluentes de holandês, mas estava dizendo a coisa toda em inglês. Poderíamos ter adicionado legendas se você quisesse, sabe? Está feito e pronto, seja lá o que for. Obrigado, Jewel, por estar no vídeo. Então, acabamos de discutir toda essa complicação legislativa sobre a Bélgica, certo? Mas sabe o que é ainda mais louco? A história não termina porque fica ainda mais complicada, pois as seções da Bélgica que são absurdamente picotadas e espalhadas de maneiras mais incongruentes por todo o país e seus vizinhos. Se você der zoom na parte leste do país, a Alemanha tem 5 enclaves dentro da Bélgica, mas são separados apenas por uma única linha de trem, apenas alguns metros de largura, que pertence à Bélgica. Então você pode literalmente caminhar em linha reta na Bélgica entre duas partes da Alemanha ao longo do Rio Lys, ao longo da fronteira com a França. Eles têm estranhos enclaves de troca de centavos nos lados opostos do rio um para o outro. Então, é claro, há a famosa cidade de Barrel-Nassau, em que as fronteiras literalmente intersectam prédios inteiros e a regra é que você paga impostos para o país em que sua porta está. Então você poderia tecnicamente reconstruir sua porta do outro lado se quisesse mudar seus impostos. E além disso, Bruxelas tem uma província inteira chamada Luxemburgo, que é maior do que todo o país de Luxemburgo. Sabe o que é ainda mais louco? Há muito tempo, um monte de luxemburgueses se mudaram para Wisconsin e nomearam a cidade de Bélgica. E é ainda mais louco, um monte de belgas se mudaram para Wisconsin também e nomearam sua cidade de Luxemburgo. E o que é ainda mais louco é que ao norte de ambos há mais duas cidades chamadas Bruxelas e Namur. Namur sendo a principal cidade em Wallonia. Para ser justo, porém, Wisconsin é o estado mais bêbado da América. Então é como se não fosse um choque que eles nomeassem lugares bêbados como Frog Station, Sugar Bush, Bolt e Random Lake, ou se eles apenas ficaram preguiçosos e roubaram um monte de outros nomes de lugares como Alasca, Dinamarca, Polônia, Moscou, Vermont, Wyoming e Little Chicago. Meu Deus, eu amo as pessoas de Wisconsin. Eu já disse isso tantas vezes no canal. Todo americano precisa de pelo menos um amigo de Wisconsin. Sempre achei as pessoas de Wisconsin engraçadas. Enfim, este vídeo não é sobre isso. Vou encerrar por aqui. Ok, olha Bélgica, eu sei que é meio que um tema comum para outros países da Europa meio que pegarem no seu pé. Vocês são meio sem graça, não são interessantes o suficiente. E eu sei que às vezes até vocês são muito autodepreciativos, tipo, ó, meu país, blá blá blá, mas vou ser honesto, quando fui a Bruxelas e até dirigi um pouco na Valônia, mas quando visitei seu país, fiquei fascinado. Nunca vi um lugar que tivesse um contraste demográfico tão acentuado, mas ainda conseguisse manter algum tipo de compostura e dignidade, eu acho. No meio de tudo isso, é louco porque parece que vocês deveriam se desintegrar, mas simplesmente não o fazem. Há algo em vocês que simplesmente precisam um do outro e continuam juntos. É a coisa mais estranha de todas, e acho que esse é o seu maior charme. É assim que eu vejo a Bélgica. Vocês são a coisa mais caótica que funciona, e esse tipo de coisa me fascina, e eu gostaria que o mundo visse vocês nessa luz única e confusa. Se isso faz sentido. Tudo bem, esse é o meu vídeo, espero que vocês tenham gostado. Saúde, fiquem legais, fiquem ligados.